Você cresceu assistindo, rindo e acreditando em cada reação. Mas será que tudo era mesmo do jeito que parecia? Por trás de tanto sucesso, existem histórias que pouca gente conhece. E agora é hora de ouvir uma delas. Eu trabalhei no João Kleber, cara. Foi a primeira coisa que eu fiz de televisão. Caraca. Aberta. Trabalhei no João Kleber. Eu fiz 3 pegadinhas no João Kleber. Você tem isso em vídeo? Eu não tenho. Pô, Você fez não 3 tenho. pegadinhas? Não tenho. 3 pegadinhas no João Kleber. O que era? E se as pegadinha? pessoas se perguntam assim, mas é armado as pegadinhas? Porra, é armado. Todo mundo pergunta. Não apenas é armado, como os caras que participam das pegadinhas já participaram de outras. Sim. Que eles fazem Sim. isso. Aí, Kleber, o cara tá passando lá. Porque tudo é feito em lugar que não tem anúncio. Tem que ser por isso que é feito em praça. Porque não tem Por isso que é muito comercial barato. de nada. Porque não tem Bradesco, Placa, porque nada, não exatamente. tem Itaú e tal. Então, assim, no meio da praça, tem que ser nesse lugar. Então, são lugares muito estratégicos. Em Osasco, que naturalmente é uma terra abandonada, ou seja, não tem nada ao redor. Vão te cancelar. Hein? Guarulhos, Osasco, são lugares que não tem por que Osasco uma é empresa sensacional, investir. porra. Não tem por que uma empresa investir. E aí eles fazem no meio da praça, e aí passa o cara lá do Não outro fala lado. assim. Passa o cara lá do outro lado. E aí, Kleber? Ô, Kleber, quando foi a última vez que você participou? Pô, semana passada, pô, não dá então. Valeu, Kleber, valeu. Aí passa o outro cara e fala, e você? 2 meses eu fiz aquela do dente. Ah, então dá. Ah, não, mas então vem de novo aqui e tal. E aí vamos lá. Eu lembro que eu descobri essa porra, fiquei tão triste, cara. Eu não lembro onde eu fui e tava gravando numa rua. E sei lá se era um dentista, não lembro, cara. Mas fui nesse lugar. Aí passei, falei, o que estão fazendo? Estão gravando pegadinha. Era até o Ivo Holanda, o caralho, o pessoal do SBT. E eu fui, falei, posso passar? Pode, vai lá no negócio. E eu passei e os caras, agora vem, pode vir. Eu, caralho, bicho. É. Mas vamos não lá. é sem querer, o bagulho é... Mas E mais, Fiquei triste, cara. Desculpa te interromper, Imagina. Eu fiquei triste, eu falei, pô, é tudo armado. programado. Tem um certo sentido em ser armado. É isso que eu ia falar. Sim. Tem um sim. certo sentido em ser armado. Por quê? Tem que ser. Tem um cara, um ator, que era um altão lá, não me lembro como é que é o nome dele, que ele me explicou. Eu falei, mas por que é armado? E ele falou, cara, é o seguinte, uma vez a gente tava fazendo, por exemplo, pegadinha de susto, que é aquela, tipo... Tem horas, a pessoa e dá um grito, se assusta. E aí ela falou, nós vamos fazer... Podemos fazer uma pegadinha de susto com a senhora? Aí ela falou, comigo sim, eu vou adorar. Mas não faço com o meu neto, porque o meu neto tem problema no coração. Tá. Então, assim, se é de susto, pode fazer muito mal pra ele. Você imagina se acontece isso. dá Você um pega uma treco pessoa na do pessoa, nada, mata a pessoa. Como já teve essa história, que é muito conhecida, de um cara de lá que morreu fazendo pegadinha. Um cara da Rede TV. Eu lembro. Se eu não me engano, era na Rede TV. E morreu o cara, eu lembro, o ator Morreu morreu. fazendo pegadinha. Morreu o cara na praça. Caralho. Demorou horas até as pessoas entenderem que ele não Não tava tava zoando. brincando. Ela tinha morrido mesmo. Eu lembro, um ator de pegadinhas morreu, eu lembro Morreu dele. Eu lembro fazendo dele. pegadinha. E vou dizer mais, e esse aí é um dos fatores, mas o principal fator por ter que ser atuado é pelo processo. Claro. O Pânico tomou quantos? Vários. A gente fazia a Hora da Morte no pelo, Vários. irmão. No pelo. Pô, mas por isso que a gente se fudia. Não, por isso que tem que ser meio programado, né? É, porque hoje em dia todo mundo processa, né? Autorização de imagem, o caralho, é aí, chatíssimo. um Olha, monte eu de- fiz um quadro sem armar no Pânico, mas eu perdi muito material, que era o quarto do Pânico. Porque eu pegava um amigo pra zoar um amigo pra flagrar e sacanear. Gravava aquilo. Terminava a ação, como eu tava entre os amigos ali, Não, e era zoeira e os brava, caras não meio é bêbados, brincadeira. o cara assinava. Mas Tinha já cara que não- 2, 3 horas assim, o cara não voa, Puta, mano. Não velho. voa, assinar, perdi o material todo. Perdi um E geralmente são os 15. bons que não assinam, né? Exatamente. Mas faz parte, né? Pra aquilo ficar bom, atuado ia ficar ruim. É. Então a gente tinha que correr o risco. Gravava 3 numa noite, Sim. sempre um, Não, o e cara quando- não e autorizava. quando o nego queria sair correndo? E queria ir embora, não queria ficar no lugar. Mas é o Puta, risco. puta. Mas é o risco. né? É difícil. Mas É tinha difícil. uma coragem muito grande ali, cara, no que vocês faziam, que não, isso você tem que tirar o chapéu, entendeu? Era a qualquer custo, com um único propósito. Uma coisa que das coisas, não só a história de vocês, com a minha e tal, as pessoas não entendem o propósito. Ok, em algum momento agressivo, violento, entendo, todos nós já escapamos 1000 vezes. Mas a vontade era uma única, fazer todo mundo se divertir. Sim, com não certeza. era agredir.
Isso poderia acontecer indiretamente. E entendo o processo judicial, tá tudo certo. Mas, puta, tem que tentar entender que o propósito era um só, era fazer rir. Não, ninguém... É verdade. Senão eu nem teria sair de casa. Por que eu ia sacanear os outros por sacanear? Meu prazer não era fazer o outro passar vergonha. Não era só fazer rir. Quem embarcou, né? Quem abraçou e quem soube se divertir junto, ganhou muito. Com certeza. Mas nem todo mundo tem, a gente fala, né? Tem a esportiva de sacar humor, né? Às vezes você tá num lugar, você tá sacaneando uma pessoa que fica brava ali na hora. E não só na televisão, na vida, né? E é louco, né? Porque a gente tem essa impressão muito equivocada de que o brasileiro, ele é um povo que não se leva a sério. Não, o brasileiro é zoeira, o brasileiro... Não é, cara. Quando a água bate na bunda... Aonde, velho? Eu acho que é. Cara, não é. Eu acho cara. que não é também. O que não é o seguinte, é com quem você vai zoar e o que ela pensa e o que ela protege. Aí ela... essa pessoa pode me zoar. Essa aqui não. Ela divide por castas. O Brasil cara, o brasileiro é um povo extremamente conservador, carioca. É muito. Mas é da sacanagem. O Brasil dança até o tchan com a tem boquinha outro até a garrafa. lado, tem um lado sim que o Mas eu brasileiro... entendo Pega o WhatsApp, é falando. só coisa não Mas séria. tem um lado outro que o Brasil nasceu de um povo que andava pelada pra cima e pra baixo. Então nós temos uma liberdade por ser um povo latino, vindo de um lugar quente. Sim. A gente não tem problema em exibir o corpo, Pride no dia, os caras vão à vontade. Você tem, porque também, que corpo é esse, né? Mas, porra, o pessoal se sente à vontade pra caramba. Pra caramba. Mas é uma coisa que, quando você vai mesmo lá no fundo, entender quem são as pessoas, a galera tem muito careta. Eu também acho. Muito Um pouquinho careta demais. Demais. É verdade. Mas o brasileiro, ele tem essa... É que tem uma chavezinha aí. E eu acho que os formadores de opinião que querem dizer quem pode e quem não. Isso aí, você sabe... Você entende o que eu tô falando. Mas o que é formador de opinião? Quem domina... Hoje em dia, quem influencia mais opinião não tá nos veículos como a televisão. Pensa, quem são os grandes apresentadores de televisão hoje em dia? Vamos colocar aqui, ó. Thiago Leifert. Faro. O Faro, o Luciano. Celso Portiolli, Luciano o Huck. Luciano Huck. O que essas pessoas pensam da vida? Eu não faço a menor ideia. Porque eles sabem que ficar quieto é arrebanhar mais ovelha aqui pra turminha. Então, assim, Do que de repente ele falar uma bom mocismo, que desagrada. o bom mocismo. Eu tenho um respeito pelo Luciano Huck. Não que ele vai pensar agora, nossa, o Rafinha me respeita. Mas assim, o Luciano Huck é um cara que, apesar de tudo isso, foi lá se meter com política, falar o que... Falou merda pra caralho, mas não importa. Não o que suja importa, a imagem, não O que suja. importa é que foi um cara que resolveu se posicionar. Agora, tem gente que sabe que ficar quietinho é o melhor... É a melhor coisa. Melhor dos mundos. Mas eu sou dessa turma. E mais, quando vai acho que bater, ficar quieto, chuta cara. cachorro morto. Por exemplo, sabe um cara que eu admiro muito? Serginho Grosman. Eu acho ele do caralho. Serginho Grosman, eu não sei o que pensa o Serginho Grosman, eu sei da relação dele com os outros artistas. Quando o programa do Serginho vai fazer uma campanha, por exemplo, ele não faz uma campanha a favor, sei lá, da legalização das drogas, da legalização do aborto. Esses temas, essas pautas, esses caras não tocam. A campanha é contra o bullying. Bom, quem que é a favor do bullying? Ninguém. Não é polêmico, entendeu? Então, assim, ninguém vai tocar nos assuntos. fácil. É fácil. É fácil. Por isso que você vê os artistas abraçados com as crianças da APAI, por exemplo, que eu acho maravilhoso. Uma instituição que faz um trabalho brilhante. Não tô tirando isso. Mas por quê? Obviamente, eu tô fácil. apoiando a causa, é bonito. Eu saio no Instagram com um menino com síndrome de Down, vai me dar like pra Você caramba. sabe o nome disso? Tem um nome já na ciência, chama-se virtude e ostentação. Virtude e ostentação. Você ostentar virtudes. Tipo ostentar carro, ostentar a vida, uma lifestyle top. Isso. E você ostenta a sua virtude, o seu lado bom. Conhece ator que encosta no carro com o braço cruzado, Isso. cheio de cobertor, assim, indo fazer o bem. Numa aquilo vale numa Lamborghini dinheiro. Urus, né? Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Eu tive nesse questionamento durante muito tempo. Acho que eu já falei Bastante. disso publicamente. Eu tive nesse questionamento. E aí, eu ajudo muito, cara. Muito. E eu não divulgo muito. Não divulgo, porque eu sinto... Tá divulgando. Agora você tá divulgando. Tô divulgando. Não, eu tomei uma decisão há pouco tempo atrás que mudou muito a minha vida, que é o seguinte: eu entendo que soa mal esse negócio do cara ostentar. Mas por mais que o interesse dele, a motivação dele seja equivocada, inevitavelmente, indiretamente, ele acaba inspirando outras pessoas a fazer o bem. Entendeu? Então, assim, mesmo que isso não venha de um lugar muito legal, que é ele querendo like, isso inevitavelmente acaba Mas é inspirando. o que o Carica falou. Acho que você não precisa estar com
com Porsche Panamera com o porta-mala aberto cheio de cobertor pra dizer que você tá ajudando. Mas, por exemplo... Você pode estar com um monte de cobertor na rua e falar, vou ajudar a galera. Uma coisa que eu abro uma licença poética, Entendeu? por exemplo, campanha para arrecadar uma cirurgia para uma criança, eu acho que aí não é questão de você usar aquilo para aparecer, não. Aquilo você está chamando a tua audiência para ajudar numa campanha. Eu acho isso válido. Eu acho que essa é uma exceção da regra. Sabe, não indo botar um cobertor e falar, indo fazer o bem. Não. Mas será que botar o cobertor também não vai inspirar outros a pegar cobertor e fazer o Eu bem na acho que rua? vai também. Sim, mas a pessoa vive nessa... Mas não precisa estar num Eu Porsche. entendo. entendeu? É o que eu tô te falando. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, mesmo... É uma moda, tá hypado. Mesmo que o propósito não seja dos mais positivos, mesmo que a motivação seja equivocada, indiretamente acaba ajudando. Eu tive uma experiência muito clara, eu já falei disso pra caralho, quem já me ouviu, mas eu acho importante, uma história que me abriu Falar. muito a cabeça, né? Eu fui processado pela APAI há um tempo atrás, pela APAI, porque eu fazia uma piada de extremo bom gosto, que o Brasil comemorou muito, e aí Imagina. foi um dos meus primeiros processos judiciais, foi a APAI, que é uma instituição que eu acho Seríssimo, absolutamente seríssimo. do caralho, mas é um segmento que, né, o cara que tem uma cabeça suja, ele bola piadas. Bola piadas. E naquele momento, obviamente, começo de carreira, uma das minhas primeiras piadas que eu inventei, que eu falava que uma vez... Piada ruim. Você já começou... Piada ruim. Aliás, que é uma das primeiras piadas que eu fiz, que uma vez eu usei um preservativo que ele tinha efeito retardante. Ele retardou... A ejaculação. E retardou e eu tive que internar meu pau na APAI. Era entendi. isso. É uma bobagem. Mas a APAI ficou puta, obviamente, porque fala, não, imagina, nada a ver o que você fez. Tomei um processo, né? Não ri, carioca, porque senão... Não, eu não tô rindo, senão não o achei a menor graça. Isso, é bom. Rejeita, Deixa pro bola. mas Você é muito louco. tomei velho. o processo. Lógico, né? Tomei o processo. Ai, cara. Tá ok, justo. Umas primeiras, eu escrevi isso no começo da carreira, mas beleza. E aí eu tive uma reunião com a APAI. E eu perguntei pra moça, falei pra moça da APAI, falei, olha, eu quero ajudar vocês. Eu faço o que vocês quiserem, show de graça, não sei o que e tal. E aí a discussão dela era o seguinte, não, a gente só quer que você assine um termo dizendo que você nunca mais vai falar a respeito desse assunto. E eu falei pra ela, eu não vou assinar. Eu não posso assinar um termo que venha me calar. Eu quero ter liberdade pra falar o que eu quiser. Mesmo que eu não venha a falar, não venha querer cercear a minha liberdade de expressão. Um termo de conduta, né? Que ela quis te dar. Ela queria isso. É um termo absurdo. E eu falei, isso. não, eu pago o dinheiro, me processa, me bota na justiça, eu respondo o processo. Eu já comprei muitas dessas, cara, muito. As pessoas querem uns acertos que eu falo, não topo, e eu vou lá e me fodo, pago. Entendi. Só porque eu acho que cria um precedente ruim, porque o próximo que Mas a liberdade é assim, você não pode abrir, você tem que lutar por ela. O primeiro que começa, o Pânico sofreu isso. É Lá isso. atrás, lá Primeiro atrás. o primeiro que dá 2 passos para trás vira precedente pro próximo processo. Jurisdição, Sim. vira Jurisdição, jurisdição. É um isso. inferno isso aí. Mas nessa conversa com a moça, eu falei com ela, querida, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vejo muito as pessoas ajudando e abraçando as pessoas da PAI, tirando foto com a camiseta. Eu acho isso meio, né, é um gesto. Você tá fazendo isso pra quê? Pra aparecer? Ela exatamente me falou isso. A gente sabe que é pra aparecer, Rafinha. Sabe que não veio de um lugar legal. Mas, cara, o like ali traz dinheiro pra gente, nos ajuda na instituição. Perfeito. Mesmo que a foto seja com a Perfeito. BMW. Então, assim, desde lá eu falei, quer saber? É verdade, né? Quer saber? A minha vontade e o meu questionamento sobre falar ou não falar era mais egoísta do que o cara que ostentava. Porque eu, dentro do meu egoísmo, estava preocupado com como as pessoas iam ver eu postando aquela foto. No dia que eu relaxei, eu falei, cara... Vou botar do jeito que eu quiser Mostra, ou não mostra, como não Sim, faço. sim. Mas assim, não entrar... Eu fiquei numa pira muito louca, entendeu? Entendi. Não dá pra ser assim. Valeu por assistir até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar o que achou. Nos vemos no próximo vídeo.